A primeira preocupação não é investir em acervo. A sua primeira preocupação é definir qual é o nicho de mercado que você vai atender e o que esse nicho de mercado vai demandar de você. Ah, Raquel, ele demanda um preço mediano de tanto. Para eu conseguir atender esse preço, eu tenho que ter o acervo, reaproveitamento de material, porque quando a gente trabalha com pacote, e eu trabalho até hoje também, você tem que ter reaproveitamento de material, você tem um valor que você só vai poder contar com ele de lucratividade depois que o evento acontece, porque muita coisa muda até lá. Lembra, olha só, independente da forma, do modelo que você escolheu hoje, existem 3 ofensores no preço da decoração. 3 ofensores de custo que influenciam no preço, tá? Que é o seu tempo, que é a equipe que vai montar, desmontar e que é o material. E esse pilar aqui do material, ele oscila. Quem aqui viveu a greve dos caminhoneiros? Eu tinha 6 contratos de pacote naquela época e eu tive um baita prejuízo com as flores, tá bom? Não precisa ser um tiro no escuro empreender. Não precisa ter medo de empreender. Se você tiver um mapa desenhado, você tiver um bom planejamento, você consegue empreender sem medo e sem susto. Eu já empreendo há 14 anos, esse mês de outubro fez 14 anos que eu estou empreendendo. E eu ganho muito mais do que eu ganhava quando eu era CLT, eu não tinha carteira assinada. Eu sou extremamente realizada na minha profissão. E eu tenho várias alunas vivendo essa realidade também. Mas a gente está alicerçada sobre um planejamento, tá? Então vamos lá. Qual é a vantagem, Raquel? Você fala tanto de pacote, de vender consultoria, etc e tal. Então ter um ano não define o seu modelo de negócios. Ter pouquinho tempo de mercado não define. O que define o seu modelo de negócio é você, tá? Então assim, qual é a diferença do decorador que trabalha com pacote, do decorador que trabalha cobrando uma consultoria? O decorador que trabalha cobrando uma consultoria, ele vende a consultoria com alguns entregáveis. Esses entregáveis são entregáveis técnicos. Então, assim, é um decorador que tem uma visão de planta em escala, que sabe resolver uma planta em 3D. É aquele decorador que vai costurar a solução da decoração, alinhando com os outros fornecedores do evento. Ele entende que, por exemplo, ele é responsável pela estrutura física do buffet daquele evento, daquele casamento. Assim, se tem um buffet que vai servir, vai ter estações fixas no evento, ou se tem um bar, né, um serviço de drinks ou um serviço fixo de bar, mesmo que não seja de drinks, ele é responsável por prover essas estruturas, por decorar essas estruturas, por agregar dentro do projeto essas estruturas. Assim como ele é responsável pela experiência que ele vai provocar no cerimonial. Então, assim, o cerimonial vai acontecer em que área? Quais são os suportes de iluminação que eu vou dar para que o cerimonial funcione? Então, se eu estou falando de uma área de cerimônia, eu tenho que pensar na iluminação dessa área de cerimônia. Então, o decorador que cobra consultoria, ele geralmente tem um perfil técnico de designer de interiores, de arquiteto, tá? Ele tem um perfil técnico. É formado em design de interiores? É formado em arquitetura? Não. Mas existem 2 pilares que fundamentam um projeto de característica efêmera. Então, assim, quando você estuda design de interiores, existem os projetos que são projetos fixos, né? Você vai fazer a reforma de uma casa, é um projeto fixo. Então, eu fiz essa reforma aqui na sala, isso aqui, toda live vocês estão vendo a mesma estrutura. Eu não vou ficar trocando a decoração da minha sala toda semana. É uma coisa que a gente troca anos, né? Você fica anos com a mesma decoração. Quando você está trabalhando o design de um evento, aonde a gente trabalha o quesito permanência? A gente vai ficar 5 horas dentro do evento. Mas o que vai durar para sempre, para depois do evento? A fotografia. Então, assim como o design de interiores prima pela permanência ao longo dos anos, a designer de eventos, a arquiteta de sonhos, ela vai primar pela permanência através da fotografia. E quais são os cuidados que a gente tem quando está desenhando um projeto, né? Quais são os cuidados? A gente se preocupa com a iluminação, a gente se preocupa
com a distribuição da cor, a gente se preocupa se aquela decoração é simétrica ou assimétrica, a gente se preocupa com a identidade visual, a gente se preocupa porque tudo isso vai ficar registrado na fotografia do seu cliente. Outro ponto importante que a gente alicerça, assim como o arquiteto, assim como o design de interiores, a experiência. Então, se eu tenho um evento, eu tenho que provocar uma experiência positiva. Por exemplo, exemplo bobo. Se eu estou trabalhando com um evento de casamento, eu tenho um número mínimo de assentos que eu preciso prover no evento. Porque senão eu provoco uma evasão antes da hora. As pessoas vão embora antes da hora porque está desconfortável ficar no evento. Isso é um dos exemplos. Eu tenho que me preocupar com saída de emergência, eu não posso botar nenhuma cenografia, eu não posso bloquear extintor de incêndio, eu tenho que me preocupar com a fluidez do serviço de buffet, eu tenho que me preocupar aonde vai acontecer o cerimonial. Então, esse pilar é o pilar da experiência. Como é que funciona isso dentro do design de interiores, dentro da arquitetura? O arquiteto ele vai na tua casa, o design de interiores vai na tua casa e ele vai perguntar para você se você tem hábitos de leitura, se você gosta de jogar, né? Se o marido gosta de videogame, ou se tem algum adolescente que gosta de videogame, se alguém pratica esporte. Por que ele está te perguntando tudo isso? Porque no projeto dele, ele vai considerar o seu hábito, a sua experiência diária dentro da solução dele. Quando a gente está fazendo um design de eventos, a gente se preocupa também com a experiência.